Olá a todos. Esse vídeo eu vou dar um exemplo que, acredito eu, vai ajudar a entender melhor o princípio da independência de Galileu, que diz que os tempos independem se a correnteza lá vai puxar o barco ou não. Se o barco impor a mesma velocidade relativa em relação às águas, o tempo que ele vai demorar vai ser o mesmo se tivesse ou não a correnteza, né? Princípio da independência do Galileu, que na verdade não vale, obviamente, só para aquele caso do barco e do rio, mas para quaisquer dois movimentos relativos. Por exemplo, um exemplo que ajuda a entender isso melhor, talvez faça com que o aluno ganhe uma intuição melhor de que isso é verdade, é esse exemplo que eu vou dar agora. Imagina que esse daqui é um trenzinho. Isso aqui, assim, esse desenho aqui de cima é uma mesa, tá? Com os pés da mesa aqui, o outro não dá pra ver, tá lá atrás. Isso é uma mesa. Aqui é uma toalha vermelha, que eu coloquei em vermelho. E aqui é um trilho roxo de um trenzinho. E esse trenzinho vai andar esse trenzinho é o trenzinho verde aqui, ó. E ele vai andar nesse trilho. E aí a gente vai ver duas situações. Uma primeira situação é que a toalha tá parada, a mesa tá parada, todo mundo parado. E esse trenzinho vai com uma certa velocidade constante e ele demora um certo tempo para chegar até a outra ponta aqui do trilho, aqui no final da mesa. O trenzinho demora um certo tempo. A pergunta é, se enquanto esse trenzinho estivesse caminhando lá para o final do trilho, alguém pegasse essa toalha aqui e puxasse ela para cá, de tal forma que a toalha fosse sendo arrastada, dá para perceber que o trilho seria arrastado junto com o trenzinho? Então o trenzinho ia, ao invés do trenzinho estar o tempo inteiro aqui, o tempo inteiro nessa direção, o trenzinho ia estar aqui, depois ele 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 ia estar aqui. Aqui eu fiz uma imagem melhor, né? Maior, para entender isso. É assim, aqui é uma visão de cima. A toalha vermelha, e assim, a primeira situação é esse trenzinho atravessando o trilho sem alguém puxar a toalha. Uma situação normal, a toalha parada, a mesa parada e o trem demora um certo tempo para chegar aqui. Vamos supor que o trem demore 10 segundos para sair daqui e chegar aqui. 10 segundos. Se ele demorar 10 segundos para sair daqui e chegar no final do trilho, dá para perceber que ele demoraria 10 segundos, os mesmos 10 segundos, se alguém pegasse essa toalha e arrastasse, né, com uma velocidade de arraste, a toalha vermelha para cá, e assim, a pessoa arrastasse a toalha e obviamente a toalha levasse o trilho que está em cima dela. Não sei se isso ficou claro, né? Esse trilho está em cima da toalha. Aí a pessoa puxa com uma força aqui, com uma velocidade constante, a toalha, e a toalha arrasta o trilho para a direita. De tal forma que esse trilho vai sendo arrastado com a toalha e o trenzinho está em cima do trilho. Então o trenzinho ele vai estar, quando a toalha vai indo, uma hora o trilho vai estar aqui assim. Uma hora o trilho vai estar aqui. E aí quando o trilho estiver aqui, o trem vai estar aqui, por exemplo. Aí e a toalha já andou até aqui. E a toalha agora está aqui assim. A pessoa está puxando a toalha. Tá claro isso? Né? A pessoa puxando a toalha com uma velocidade de arraste constante. Eu acho que é intuitivo perceber que a toalha vai sendo arrastada e vai arrastando o trilho junto. E o trem continua no movimento dele em relação ao trilho. E esse movimento que o trem tem em relação ao trilho não se altera só porque a toalha está sendo arrastada para o lado. O trem vai indo, agora é óbvio que ele vai numa inclinação assim, e ele vai acabar chegando aqui quando o trilho estiver aqui, né? Vamos supor que o trem chegou quando o trilho estava aqui já, o trilho foi sendo arrastado pela toalha, e o trem chegou aqui. Dá para perceber que esse movimento que ele vai ter em relação ao trilho não vai ser alterado por uma toalha sendo arrastada embaixo dele e arrastando o trilho junto, né? Que é a velocidade de arraste. O movimento que o trem tem, o que eu quero dizer é o seguinte, o movimento que o trem tem em relação ao trilho, essa velocidade que ele tem em relação ao trilho, não altera só porque o trilho está sendo arrastado por uma toalha para a direita. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é independente. E o mesmo se aplica, e esse é o princípio da independência que a gente aplicou lá no vídeo passado, no caso do barco atravessando o rio, né? A velocidade que o barco vai ter em relação à água, a velocidade relativa que ele tem em relação à água, é a mesma que esse trem tem em relação ao trilho. E aquela velocidade do barco não se altera se a água estiver arrastando o barco para a direita, com uma velocidade de arraste. Do mesmo jeito que a velocidade
desculpa, o tempo que demora para o barco atravessar o rio não se altera pelo fato da água estar arrastando ele para a direita aqui. Do mesmo jeito que o tempo que demora para o trem sair daqui e chegar aqui, ou sair daqui e chegar aqui nessa nova posição, não vai se alterar pelo fato da toalha estar arrastando o trilho, né? A toalha embaixo do trilho está arrastando o trilho para a direita. É a mesma coisa. Aliás, se você pensar nos trens reais, eles por acaso também não estão sendo arrastados pelo planeta Terra, né? E se o planeta Terra tivesse parado em relação ao Sol, né? Pega aqui a Terra. Aqui a Terra e aqui tem um trilho de trem. Um trilho de trem em cima da Terra. Um trilho gigante, né? Mas o trem demora um certo tempo para sair daqui e chegar aqui. Isso independe se a Terra está girando ao redor do Sol ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a Terra tivesse parado, a velocidade que o trem imprime pelos motores dele faria com que ele demoraria o mesmo tempo se a Terra tivesse parada ou, como é o caso, né, a Terra girando ao redor do Sol e rodando ao redor dela mesma. Ou seja, os movimentos eles são independentes. Né? E é isso que o Galileu estava tentando dizer com o princípio da independência dele. Né? O tempo que demora para o trem sair daqui e chegar aqui com uma certa velocidade é o mesmo se a Terra estiver parada ou não. É óbvio que se a Terra estiver em movimento, como está, aí vai ter uma velocidade adicional do movimento da Terra, e para um observador que estivesse no Sol, vai ver que o trem não está com essa velocidade que quem está aqui na Terra está achando. Né? A velocidade do trem em relação ao Sol seria uma velocidade resultante, assim, bem maior, porque a Terra está em movimento em relação ao Sol. Mas o tempo que o trem vai demorar para vir daqui até aqui independe desse movimento que a Terra tem, ou se ela tivesse ou não em relação ao Sol. Do mesmo jeito que o tempo que vai demorar para esse trem aqui sair daqui e chegar aqui é o mesmo, quer essa toalha esteja sendo arrastada por baixo e levando o trilho junto ou não. Do mesmo jeito, o tempo que o barco vai demorar para atravessar o rio é o mesmo, quer a água embaixo dele esteja arrastando ele para a direita ou não. Né? São situações equivalentes. O tempo independe, né? Princípio da independência de Galileu. Eu acho que dessa forma dá para pegar uma intuição um pouco melhor desse princípio, não ficar muito solto assim. Bom, acho que é isso. Até logo.